Fala, mestres! E aí, tranquilo? Hoje nós vamos falar sobre direção de ondas, a direção de ondas certa para uma determinada praia, a direção ou as direções certas para uma determinada praia. Esse assunto ele é particularmente importante por duas situações. Uma, para aquele local que você planeja viajar, e aí você quer estudar mais ou menos como que é a recepção daquelas praias, as ondas que chegam naquele ambiente. Outra, quando está chegando um swell, está chegando uma ondulação e você quer saber quais praias no seu entorno ou na sua região recebem melhor aquela ondulação. Então nós vamos falar um pouco sobre geografia de praias, sobre direção de ondulações, sobre o processo de refração, que é um processo oceanográfico determinante para fazer com que as ondas entrem em certas praias. E ao final do vídeo, a ideia é que cada um tenha a autonomia e a capacidade de, a partir de uma previsão de ondas, saber para qual praia ir. Ou indo viajar para uma outra região, ou indo morar fora para uma outra região, você saber quais são as ondas que chegam naquele local, como você se prepara para prever as ondas desse novo local que você vai morar ou viajar. Eu tive algumas situações na minha vida que eu precisei usar desse conhecimento de mapas e entender quais são as direções que entram em certas praias, por eu ter me mudado com bastante frequência, mudado de cidade, de estado. Morei em Itajaí, depois fui para morar em Floripa, depois fui morar 5 anos no Rio de Janeiro e agora voltei para Floripa. Então, em cada mudança dessa, você tem que estudar novamente ali como é que é a geografia daquela localidade, quais são as ondas que entram naquelas praias, principalmente saindo daqui do sul, indo morar no Rio, onde até a própria orientação da linha de costa ela é diferente, né? Ao invés de norte, nordeste, sudeste, como aqui no sul, lá já tem uma característica mais leste-oeste, né? Então até outras ondas entram naquela região, e aí se fez muito importante ter esse conhecimento de saber distinguir quais são as ondulações que são geradas no nosso oceano e como que elas chegam em determinadas praias. Talvez você esteja passando por esse momento de estar se mudando, indo morar numa outra localidade e precisa entender melhor como que aquelas praias recebem as ondas daquela localidade. Então esse é um conhecimento valiosíssimo para você não gastar muita sola de sapato, não perder ótimas oportunidades de surf, resumidamente para encurtar a sua curva de aprendizado sobre as melhores condições de ondas, no que se refere à direção de ondas para algumas praias. Vou fazer uma ressalva que existe hoje em dia muitos sites que facilitam muito a vida do surfista explorador, do surfista que quer entender um pouco as regiões, como é que elas se comportam com relação às ondas que chegam naquela praia. Por exemplo, você tem o site Wanna Surf, você tem aí o site, por exemplo, Guia Waves, que tem ótimas informações, e vários outros sites de previsão de ondas. Você tem lá a informação de qual é a melhor ondulação, época do ano, vento, maré, principalmente o Wanna Surf, que tem várias fotos de vários dias quebrando aquela praia, onde a galera mesmo vai alimentando esse portal. E aí tem uma classificação sobre prós ou kamikazes, se você é uma praia feita para gente mais experiente, para uma praia para pessoas mais iniciantes. Então tem bastante informação pronta já pela internet para encurtar o seu caminho, certo? Mas como aqui a ideia é dar autonomia para você conseguir fazer o seu próprio planejamento do surf, eu vou falar aqui um passo a passo de como que eu particularmente resolvo esse tipo de problema quando eu me deparo com esse desafio. Como eu estava comentando, então, existem sites que já te dão uma informação bem esmiuçada sobre quais são as melhores condições de onda, vento, marés para basicamente qualquer região do mundo, mas existem aqui algumas armadilhas que eu acabei de captar uma na hora que eu estava me planejando para fazer a gravação, pegando aqui o Wanna Surf, que é um site reconhecido por ter informações do mundo inteiro sobre as mais diversas praias, informações ricas e valiosas. Mas eu estava até vendo aqui agora a Joaquina, indo lá do princípio então, quando você chega aqui no site, na verdade, você escolhe qual local do mundo você vai viajar ou morar, certo? Vamos pegar como exemplo aqui, estamos indo morar em Florianópolis, então
vamos entender melhor como é que são os picos e as ondas de Florianópolis. Então a gente vem aqui nas zonas, né, Florianópolis. Chegando aqui, você encontra basicamente quase todas as praias, mas as principais estão aqui. E você tem uma descrição se ela é uma direita, uma esquerda, qual tipo, né? Se é um beach break, aqui tem desembocadura, e a frequência que essa praia quebra e o nível de experiência para determinadas praias. E aí quando eu fui dar uma observada aqui como é que estavam as informações, por exemplo, da Joaquina, né? Então era para ter uma informação correta aqui, mas quando eu fui fazer uma análise aqui na hora que eu fui gravar o vídeo, me deparei aqui, né, quando fala, né, das características do spot de surf, quando fala onda, já mostra aqui onda de as melhores, aqui está dizendo que as melhores ondas são de oeste e sudoeste. Está completamente errada essa informação. Então, caso você dependa somente de uma informação pronta que venha de um site, você estaria lascado, porque não iria chegar nunca essa onda de oeste. Sudoeste talvez até acontece aqui a geração de ondas de sudoeste, mas ela não chega aqui. Direção de vento está coerente, apesar de que um vento sudoeste fraco aqui também funciona muito bem. Mas aqui tem informações, por exemplo, qual é a altura de onda para essa localidade, condição de maré, movimento de maré, alguns detalhes extras como se tem muito surfista ou não. Então, frequência, quantos dias por ano essa praia costuma quebrar. Obviamente que tudo é uma aproximação, né, alimentada por pessoas, então tem muita informação boa, mas também tem muita informação duvidosa e muita informação até errônea, né, como essa questão da direção de ressaca. Então foi até bacana ter captado isso, porque a ideia aqui é justamente dar autonomia para você poder entender e não depender de sites que muitas vezes podem estar equivocados. Perfeito? Até só para complementar, tem mais algumas fotos aqui, se você quiser ver como as ondas quebram. Você pode acompanhar aqui algumas fotos desse pico, né? E aí você faz a sua diligência e vê se é o lugar que você quer surfar ou não. Isso aqui, obviamente, é num dia grande. O site do Waves, né, o guia.waves, tem um recurso muito bacana também, tem algumas informações interessantes. Digamos, né, vamos analisar Florianópolis novamente. Você viria aqui, Santa Catarina, Florianópolis. Então, tem algumas praias, não tem todas, né? Vamos pegar aqui como exemplo a Praia Mole. E aqui você tem ainda algumas informações, quais são os tamanhos que funcionam nessa praia, qual é a ondulação ideal para essa praia, o vento ideal, o grau de dificuldade, melhor época do ano, constância e crowd. Então você tem uma descrição. Existem sites que te dão informações assim, digamos, grosseiras, né? Sobre aproximações grosseiras sobre as melhores condições de onda para certas praias. Trago mais um exemplo aqui no Magic Seaweed. Se você vier aqui embaixo, ele tem uma breve informação, né? Passando o mouse por aqui, ele vai te dar, né? Aqui pegando Praia Mole novamente, né? Nesse exemplo que se você estiver vindo viajar ou morar em Florianópolis e quiser entender melhor como é que funcionam as praias aqui, você consegue ver aqui qual é a melhor maré, qual é o tipo de quebra, se é fundo arenoso, com rocha, quais são as melhores direções de swell, direção de vento, e qual é o máximo de swell que aguenta. Então você vê que são informações que não são fidedignas, né? Claro, quem mora aqui e está no dia a dia pegando onda nessas praias, tu vê que não é exatamente assim, mas já te dá uma boa noção de como é que esse local funciona. Indo agora para o que interessa, que é você ter a habilidade de tirar essas conclusões por conta própria. Eu tenho uma coisa para contar, não tem como você fugir. Você vai ter que gostar de mapas, vai ter que gostar de Google Earth, Google Maps, se você quer ter autonomia para planejar onde você quer surfar. Então, existem aquelas pessoas que gostam de mapas, outras nem tanto. Eu sou particularmente apaixonado por mapas e Google Earth, onde você consegue viajar o mundo inteiro aqui pelo software. Então, para você ter autonomia e entender quais são as melhores direções de ondas para praias de qualquer lugar do mundo, você tem que gostar de mapas e tem que explorar os mapas. Eu vou pegar aqui como exemplo, então, continuando, né, com a nossa
finalidade de ir morar ou ir viajar em Floripa, a primeira coisa que você vai fazer é explorar o mapa de Floripa, certo? Então você vai analisar que você tem aqui praias no norte, praias no leste e algumas praias aqui no sul, certo? E aí você vai ter aqui praias mais expostas e praias menos expostas. Eu vou pegar o exemplo aqui desse trecho de praia Barra da Lagoa até Moçambique, até o Canto das Aranhas, onde você tem aqui uma infinidade de possibilidades com relação a direções que entram nessa praia. E é bacana a gente conversar também que essa questão de você olhar para uma previsão, ver uma direção do swell e planejar o seu surf, ela está muito ligada também com o nível de surf que você está no momento. Se você é uma pessoa iniciante, né, que está aprendendo a pegar onda, você vai procurar locais que a ondulação não entra tão em cheio, né? Basicamente cantos de praia. Ou se você já é um cara mais experiente, você já vai justamente nos locais onde a ondulação entra em cheio. Eu vou pegar aqui um exemplo. Quando eu vou viajar para algum local, eu acabo viajando muito aqui nesse Google Earth. Para mim é uma ferramenta maravilhosa para conhecer os locais, né? Por exemplo, eu começaria explorando algumas praias, por exemplo, quando você vê esse trecho de praia, você vê que quebra onda nessa praia, e você tem aqui, né, um canto protegido, aonde uma ondulação de sul, né, pegando aqui tem uma rosa dos ventos, indicando norte, sul, leste, oeste, certo? Então, ondulação de sul, a ondulação chegando de sul, então ela vai chegar daqui do canto inferior da tela e vai ir para o canto superior da tela. Então você já vê que nessa localidade a ondulação de sul já não entraria bem nessa região, mas ela vai entrar nessa localidade, certo? Agora, quando você imagina uma ondulação aqui do quadrante nordeste, leste, sudeste, pegando a ondulação de leste principalmente, né? Levando em conta que a ondulação de leste vai vir do canto direito para a esquerda, então você já tem aqui a ondulação de leste pegando basicamente toda essa praia, né? E se você analisar aqui na praia acima, né, você também entende que a ondulação de leste também entra em cheio nessa praia, ondulação de sudeste também entra em cheio, ondulação de sul possivelmente também entra bem aqui também nessa praia. Agora, quando você vê aqui a Praia dos Ingleses, né, aqui no norte da ilha, você já observa que ondulação de sul não entra, ondulação do sudeste não entra. Então, vamos lá. Para quem é um cara mais experiente, né, que já fez uma análise prévia e sabe que no outono entram altos swells aqui do sudeste e sul, e se você tem boa experiência no surf e quer pegar altas ondas, você não ficaria aqui nos Ingleses, né, simplesmente porque a ondulação do sudeste ela não vai entrar aqui, né, a ondulação do sudeste vai passar batido para cima. Em contrapartida, se você vier um pouco mais aqui para o sul, né, onde você tem Praia da Joaquina, Rio Tavares, Campeche, você já vê aqui uma praia totalmente exposta às ondulações predominantes da área, né, que é leste, nordeste, sudeste, sul, qualquer coisa que entra aqui, resumidamente, vai entrar onda nessas praias. Então você fazendo uma análise, você vê que essas praias aqui são muito expostas, consequentemente você já imagina que são praias altamente energéticas, né? Elas têm um grau de exposição muito alto para as ondulações do sudeste. E pegando outro exemplo aqui, se você vier aqui no trecho Armação Caldeira, né, você consegue, aqui, né, Armação Caldeira, você visualiza também que existe um canto aqui mais protegido das ondulações de sudeste e sul, e existe uma parte de praia mais exposta às ondulações de sudeste e sul. Então, basicamente, essa é uma forma de você entendendo mais ou menos a geografia do local que você vai viajar, né? Você vê que esse trechinho de praia, você dá um zoom, você vê que nesse dia estava quebrando ondas, né? E dá para ver até que tem muito surfista aqui, então você vê, opa, aqui tem surf, mas você já identifica que nessa praia, né, pegando a nossa rosa dos ventos aqui, né, o norte aqui em cima, você já vê que a ondulação de sudeste e de sul não entra nessa localidade, né? Aqui você fica na dependência de ondulações de leste,
Perfeito. Eu vou botar uma visão mais aérea. Você analisa aqui, né? Se eu colocar aqui, você vê que a ondulação de sul passaria batido. Sudeste, a depender do período, pode entrar alguma coisa pelo processo de refração, algo que eu vou falar um pouco mais adiante. Mas a ondulação certa para essa praia você já analisa que é uma ondulação de leste. Perfeito? Indo mais ao sul, então você consegue entender um pouco mais e conhecer um pouco mais da geografia. Mas, obviamente, né, sempre vai existir um cantinho de uma praia, uma localidade meio especial que aparentemente não quebra ondas, né? Você pode não entender pelos mapas que quebram ondas, mas aí, a hora que você começa a conversar com a galera que conhece a praia, a hora que você começa a explorar um pouco mais a internet, você vê que tem muito mais possibilidades aí que às vezes ficam escondidas aqui aos nossos olhos quando analisamos estes mapas. Perfeito? Essa é uma forma então de você fazer um primeiro approach aqui numa localidade que você vai viajar ou que você vai morar. Basicamente você tem que olhar para o mapa, entender a geografia dessa localidade, entender quais são as direções predominantes de onda naquela localidade, quais são as praias que melhor vão receber aquela ondulação. E aí você vai fazendo o seu planejamento no dia a dia de acordo com as ondas que vão chegando, né? Por exemplo, se eu for um surfista mais experiente, obviamente a gente já ouve falar das praias de Joaquina, Campeche, então eu já ficaria um pouco mais aqui por essa região e saberia que essas praias aqui são expostas a toda e qualquer ondulação que entrar nessa região, ondulação de leste, sudeste, sul, qualquer onda, você já entende aqui pelo mapa que elas vão entrar em cheio em qualquer uma dessas praias. Tem algumas coisas mais interessantes também, se você, por exemplo, for aqui para Itajaí, né, Praia Brava, que é uma praia onde eu tive uma experiência longa e muito proveitosa, você vê que aparentemente a praia tem uma certa exposição para ondulações de sudeste, né, mas aí é onde você tem que ter um certo cuidado, ondulação de sul, mas você tem que ter um certo cuidado, são com essas pontas, né? Quando você analisa agora aqui, se eu der um zoom out nesse mapa, se você analisar uma ondulação de sul entrando aqui nessa região, né, obviamente a ilha de Florianópolis vai filtrar muito essa ondulação. Tu tens ilhas, tu tens aqui essas pontas aqui, né, em Bombinhas, em Balneário Camboriú, filtrando essa ondulação de sul, né, impedindo elas de chegar aqui nessa Praia Brava. Então esse é outro ponto para você ficar bem atento quando estiver analisando mapas, que é você observar esses pontas, ilhas, costões rochosos, tudo que pode impedir o trânsito livre de uma ondulação para uma praia. Você tem que também analisar e fazer uma observação prévia dessas condições. Eu vou usar um caso prático agora para mostrar uma armadilha que existe nesses sites de previsão quando você não tem essa consciência do que as informações dizem nos sites e um pouco de geografia local. Como exemplo, né, pegando aqui a Praia do Matadeiro, uma praia famosa por quebrar ondas maravilhosas, né, tubulares, e isso é uma condição meio rara, né? Então, quando você tem duas componentes de onda atuando no mesmo instante, por exemplo, quero dizer o quê? Se você tem um swell de sul, né, e aí gerado lá no sul do Atlântico Sul, gera um swell de sul de longo período, e em paralelo você tem também uma vaga de leste gerada aqui na frente mesmo do nosso litoral. Então você tem duas componentes de onda chegando, um swell de longo período, né, vamos lá, falar aqui uma ondulação do sudeste com 14, 13 segundos e um grande tamanho. Em paralelo você tem um mar de um leste menor período, 7, 8 segundos, o que já é um bom período para uma ondulação de leste, e aí com meio a 1 metro. Quando você olha para determinados sites de previsão que não separam essa informação, as componentes de onda, né, a de leste e a de sudeste, existem muitos sites que apresentam somente aquela condição de onda mais energética. Nesse caso, das duas ondulações acontecendo simultaneamente, eles vão mostrar de sudeste. Em determinado momento, se você só olha para essa de sudeste, você não vai botar fé que vai quebrar aqui a Praia do Matadeiro, certo? Então,
quando você tem essa noção de analisar previsão de ondas, quebrando as ondas que estão acontecendo naquela localidade, e aí você se depara com essa situação onde você tem uma ondulação de leste e uma de sudeste, digamos que o vento seja sul, o que é um vento muito ruim para várias das praias, mas é um vento terral para essa do Matadeiro. Eventualmente, se você está olhando somente a direção de onda principal, sudeste e vento sul, você pode não imaginar que vai quebrar altas ondas do Matadeiro, quando, na verdade, está acontecendo essa ondulação de sudeste e, em paralelo, está chegando também a ondulação de leste. Ela só está mascarada por trás de alguns sites que não quebram as componentes de onda em todas as suas ocorrências. Então, aqui a gente está falando de duas coisas. Uma, de entender a geografia de praia e saber quais são as ondas que chegam nessa praia. E segundo, a gente está falando aqui sobre essa análise nos sites de previsão de ondas, quebrando as componentes que estão ocorrendo num determinado momento. Muitas vezes aí a gente tem a ocorrência bimodal de mar, quando tem duas componentes de onda. Então, essa é a importância de você casar um conhecimento sobre geografia de praias com bimodalidade, com essa dupla ocorrência de ondas num mesmo instante de tempo. Falando em direção de ondas, nós somos obrigados a entrar no conceito de um processo oceanográfico chamado refração. É o processo de refração que vai fazer com que ondas, a direção de propagação de ondas, ela vá mudando conforme essa onda vai se aproximando da linha de costa, de forma com que as ondas vão sempre tender a quebrar paralela à costa. É o que faz com que certas componentes de onda consigam aí contornar costões rochosos e proporcionar o surf em algumas praias. Eu vou trazer alguns conceitos aqui, pegando o apontador. É interessante a gente entender, primeiramente, que as ondas elas se deslocam em trem de ondas, chamados trem de ondas, e elas se comportam, a sua aproximação ela acontece em forma de linhas, de longas linhas. Essa foto retrata muito bem, longas linhas que vão chegando numa praia. Outro conceito que é interessante a gente tocar aqui para poder explicar o processo de refração de ondas é que em determinadas profundidades, digamos, quando você está em águas profundas, não há interação da onda com o leito marinho, com o fundo. A gente, primeiramente, podemos tocar no assunto, então, que a onda, ela não é somente essa oscilação da superfície, ela tem uma série de movimentos orbitais que tem um alcance até uma determinada profundidade, perfeito? E esse alcance até onde essa influência chega é o que determina aí a entrada das ondas em águas rasas. Enquanto ela está navegando em águas profundas, não tem nenhuma interação com o fundo, a onda viaja livremente, tudo sob controle. Agora, em determinado momento, quando ela basicamente atinge aqui uma razão, quando o seu comprimento atinge uma profundidade que seja metade do seu comprimento de onda, ela começa a sentir, a interagir com o fundo. E aí essa interação com o fundo tem um determinado momento que essa interação vai proporcionar aí a alteração de velocidade, a onda vai frear um pouco mais, e é onde vai acontecer aí também o processo de refração. Eu tenho aqui um exemplo, algumas linhas hipotéticas para a gente entender exatamente o que é o processo de refração de ondas. Vamos levar em conta que aqui nós temos uma praia e aqui nós temos linhas de mesma profundidade. Aqui tem 5 metros de profundidade, aqui ao longo dessa linha temos 10 metros de profundidade, aqui 15, 20, 25, 30. Obviamente que o oceano não é assim, linear, mas a gente está só tendo como um exemplo para facilitar aqui a explicação. Bom, o que vai acontecer aqui nesse caso, deixa eu usar isso aqui. O que vai acontecer nesse caso, imaginando essa linha amarela como uma linha, uma frente de ondas, se propagando, imaginando aqui que ela está chegando numa direção sul-sudeste, olhando aqui nós temos o norte, então sul estaria aqui na parte inferior, então a ondulação vindo do canto inferior para o superior seria uma ondulação de sul. Então,
como ela tem uma leve inclinação aqui, vamos considerar que ela está de sul-sudeste. Conforme ela vai chegando nessas profundidades, o que vai acontecer é que essa parte da onda que acabou de tocar a profundidade de 30 metros, ela começou a interagir de uma forma mais significativa com o fundo, né? Aqueles movimentos orbitais da base da onda começaram a interagir com o fundo marinho. Essa interação faz essa parte da onda que está em 30 metros perder um pouco de velocidade. No entanto, essa outra parte da onda, né, que não tocou ainda nos 30 metros, ela está navegando aí a 40, a 50 metros de profundidade. Então ela não interagiu dessa maneira com o fundo, ela não começou a frear de maneira significativa, enquanto que essa parte freou. Então essa parte da onda começa a se deslocar em um ritmo mais lento, mas essa parte ela se desloca na mesma velocidade que ela havia chegado nesse momento. Então o que vai acontecer é que essa parte da onda vai começar a inclinar um pouco para cá, né, em direção à praia. Essa onda vai se aproximar mais um pouco, vai bater aqui nos 25 metros, vai frear essa porção da onda, automaticamente essa outra porção ela continua com a sua mesma velocidade, então ela vai inclinar um pouco mais em direção à praia. E conforme a onda vai se aproximando, né, parte da onda vai freando, vai perdendo velocidade, né, na parte que está tocando as águas mais rasas, e o outro lado da onda, dessa frente de onda, ainda está navegando numa profundidade um pouco superior, então sem tanta interação com o fundo, como essa parte numa profundidade mais rasa. Então a tendência é a ondulação ir rotacionando, 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 até que ela vai chegar numa aproximação teórica aí de quebrar paralela à linha de costa, certo? Então esse é o fenômeno que faz com que as ondas elas contornem costões rochosos, como apresentado ali para o caso da Barra da Lagoa, e, por exemplo, é o que faz com que uma ondulação de sul, né, que em teoria não entraria em certas praias, que consiga fazer essa rotação, essa alteração no seu ângulo de deslocamento, né, e chegar em determinadas praias. Um pouco mais adiante eu vou explicar também que isso tem um potencial de gerar, de mexer até com a altura, né, até de convergir energia para um certo ponto e formar ondas gigantescas, como Mavericks, Jaws e outras praias. Continuando aqui então a nossa apresentação, bacana a gente entender, né, que nesse processo de refração a onda está perdendo energia. Então ela está perdendo, por um lado, ela está ganhando altura pelo processo de empinamento de onda, por outra, ela está perdendo energia e, de certa forma, altura pelo processo de refração. Aqui tem mais um exemplo um pouco mais conceitual, né, dessas, aqui imaginando nesse canto direito aqui a praia, aqui as linhas, né, de mesma profundidade e um raio de onda, né, ele vai tender a se deslocar, né, a se alterar de forma que entre paralelo, né, que a frente de onda entre paralela a uma linha de praia. E o raio de onda ele vai tender a entrar perpendicular à linha de costa. Eu tenho aqui um exemplo das isóbatas, né, que são essas linhas de mesma profundidade para o Rio de Janeiro. Temos aqui a linha de 20 metros de profundidade, a linha de 50, de 70 e de 100, certo? Isso quer dizer que em qualquer ponto dessa linha, deixa eu pegar o marcador que facilita aqui a observação. Então, em qualquer ponto dessa linha, você vai ter 50 metros, em qualquer ponto dessa linha 70 metros, em qualquer ponto dessa linha 100 metros. Obviamente que é um pouco grosseira essa imagem, mas uma coisa que eu quero trazer aqui é do porquê que o Rio de Janeiro quebra ondas fenomenais com um alto power, né? Quem surfa lá sabe muito bem do power, que é aquela onda quando entra uma ondulação do sul. A explicação está um pouco nessa questão da ausência de refração. Uma ondulação de sul chegando aqui no Rio de Janeiro, né, imaginando que a ondulação está chegando aqui do canto inferior para o canto superior, isso é uma ondulação de sul, ela vai ter muito pouco refração acontecendo, né, as ondas estão entrando basicamente perpendicular a essas linhas de mesma profundidade, então o processo de refração ele é mínimo. Então a perca de energia pelo processo de refração é mínimo, o que faz todo o power da onda ser concentrado em direção ao quebra. Agora, quando a gente vem aqui para a costa, por exemplo, de Santa Catarina,
né? Novamente aqui nos exemplos de Floripa, aqui embaixo o farol. Aqui nós temos as mesmas isóbatas, né, de 20 metros de profundidade, 50, 70 e 100. E aqui a gente já vê que tem uma outra orientação, ela já está no sentido norte-nordeste, sul-sudoeste. Isso faz com que uma ondulação de sul, então ela obrigatoriamente vai sofrer um processo de refração. Então ela vai chegar de sul, ela vai sofrer o processo de refração, vai se inclinar para chegar paralela às isóbatas aqui, né? E nesse processo de refração ela vai perder energia. Por outro lado, uma ondulação de sudeste, né, que eu diria que seriam as melhores ondulações aqui para os dias regulares, né, para nossas quebra de onda. Então, uma ondulação de sudeste ela já vai estar entrando aqui perpendicular, né, a essas linhas de mesma profundidade, fazendo com que todo o power da onda seja concentrado aí para quebrar do jeito que a gente gosta. Perfeito? Aqui mais uma imagem mostrando aí um pouco de um dos resultados, né, desse processo de refração, que é a convergência de energia ou a divergência de energia. A depender de como estão essas isóbatas, o que pode acontecer é que os raios de onda, muita energia, seja convergida para um certo ponto ou que seja divergida em outros pontos. Eu trago aqui um exemplo, né, quem não conhece Mavericks. Mavericks é um exemplo da refração acontecendo. Aqui nessa foto superior a gente já consegue ver, né, uma frente de onda com essa inclinação e aqui outra onda com outra inclinação, né, outra frente com outra inclinação. Basicamente essas ondas convergem para o mesmo ponto, se somam e acontece aí esse fenômeno maravilhoso que é a onda de Mavericks. Aqui à direita, né, nós temos um mapa mostrando aqui os canyons, né, que existem nessa região. Essa parte onde eu estou passando com o mouse seria uma parte mais profunda, né? Aqui também uma parte mais profunda e essa parte seria uma parte mais rasa. Então o que está acontecendo, né? A ondulação, essas linhas azuis, né, são a linha frente de onda chegando. Então o que está acontecendo, ó, a frente de onda está chegando, está perdendo velocidade, mas essas partes da onda elas continuam, né, viajando com uma velocidade um pouco maior do que essa parte que freou, que vai fazer então com que toda essa energia seja convergida para um determinado ponto. Então aqui nós temos aqui os raios de onda, né, de energia de ondas propagando nessa direção. Quando eles chegam aqui nesses canyons, interagem com os canyons, eles começam a convergir para um ponto em comum, né, que é o que mostra que essa mesma frente de onda, né, na verdade a mesma frente de onda, onde cada extremidade está convergindo para o mesmo ponto em comum, né, fazendo com que toda aquela energia se concentre no ponto. Então esse é um ponto bem interessante da gente conversar, que onda, agora a gente entra no conceito de que não é só vento, onda e maré, nós temos também topografia no fundo ajudando a formar esse tipo de condição. Essa explicação serviu para a gente entender que uma direção que você vê num site de previsão de ondas, se você está lendo uma informação em águas profundas, ela vai ser uma direção lá do seu centro de geração, mas não necessariamente a direção que essa onda chegará na praia. Justamente porque ela vai sofrer aí, a depender da sua direção, né, processos de refração e vai alterar o seu ângulo de incidência na praia. Eu vou trazer um exemplo agora aqui da Praia da Galheta, que tem um caso bem interessante aqui acontecendo. Quando a gente olha essa ondulação desse dia, né, eu estou pegando as imagens históricas aqui do Google Earth, lembrando mais uma vez, né, de que todo surfista que gosta de explorar ondas e entender um pouco mais dos oceanos tem que gostar de analisar mapas, né, é uma coisa que não tem como dissociar um ponto do outro. Mas quando a gente vê aqui, né, quando eu aproximo, eu vejo aqui linhas de ondas, basicamente chegando de sul. Então nós temos aqui ondas com os seus raios, com as suas frentes de ondas, né, no sentido leste-oeste, significando que ela está se propagando de sul para norte. Aqui em águas um pouco mais profundas, né, mas em determinado momento, conforme essa onda vai chegando aqui na Praia da Galheta, o que vai acontecendo então, essas ondas vão rotacionando, né, até o ponto de quebrar aí perpendicular à praia.
Isso é facilmente visualizável se você quiser medir isso, né? Aqui as ondas estão mais ou menos nessa direção, né? E conforme você vai chegando aqui mais próximo da praia, né? E conforme a onda vai sofrendo a refração, você vê que as linhas de ondas, né, elas vão se inclinando, certo? Até o ponto de quebrar aí basicamente perpendicular a uma praia. Perfeito? Então essa é a diferença de você pegar uma previsão, um dado com uma previsão nesse ponto ou um dado com uma previsão mais próximo da praia. Aqui mais próximo da praia, todos esses processos já vão estar contabilizados e você vai ter uma informação mais real, mais fidedigna da realidade. Uma ressalva aqui a ser feita: esse conceito de que toda onda, independente da direção, vai quebrar paralelo à costa, à linha de costa, ele é um conceito teórico, mas que na prática, né, como todo surfista, visualiza situações diferentes. Digamos, aqui eu tenho um exemplo, né, da Praia da Caldeira, com uma ondulação de sul-sudeste, então você vê aqui a ondulação, né, com um certo ângulo chegando na praia, né, do sentido sul para o norte. E quando nós vemos uma ondulação na mesma praia de leste, nós já temos ondas quebrando, né, um pouco mais alinhadas à linha de praia, né, até, de certa forma, quebrando um pouco mais do sentido norte e sul. Então, esse conceito, né, na verdade, as ondas tenderão, na verdade, a se quebrar paralelo à linha de costa, mas na prática o que vai acontecer é que haverão alguns desvios, né, nesse conceito teórico, fazendo com que, por exemplo, né, aqui para nós de Santa Catarina, com uma ondulação de leste-nordeste, você tem aí esquerdas longas e praticamente nada de direita em determinadas praias. Já com uma ondulação de sudeste, uma ondulação de sul, você já tem aí ondas de pico quebrando ondas para os dois lados. Então nós notamos aí diferentes tipos de quebra de onda a depender das direções. Concluindo então, galera, falamos nesse vídeo aqui sobre direção de ondas e como que a gente avalia se uma praia vai receber bem ou não essas direções. Como comentado, né, não tem como você fugir disso. Se você quer explorar melhor as localidades, quer entender melhor como é que as ondas chegam em certas praias, se chegam ou não, você tem que gostar de mapas, tem que gostar de explorar mapas e gostar de estudar situações, certo? Então é a partir desse estudo que vai fazer com que você consiga fazer uma surf trip ou mudar de localidade, morar em outro lugar, e você vai aí ganhar tempo, né? Ganhar tempo nessa curva de aprendizado sobre os novos picos do local que você está indo. Então é esse estudo da parte geográfica, o estudo dos mapas, que vão fazer você ganhar esse tipo de tato, né, sobre quais direções chegam numa praia, a depender do seu nível de surf, né? Como comentamos, se você tem um nível mais iniciante, você vai procurar as praias mais abrigadas, mais protegidas de certas direções, e caso você for aí um surfista mais experiente, você já vai buscar lugares mais expostos a certas ondulações. Falamos também nesse vídeo do processo de refração de ondas, que é um processo maravilhoso, incrível, que faz com que as ondas cheguem em determinadas praias, determinados cantos meio escondidos. Faz também com que certas ondas quebrem, né, como Mavericks, como apresentado nesse vídeo. Então é um processo bem bacana, que está presente, e é muito importante você ter a noção desse processo para saber, a hora que você for estudar uma previsão de ondas, né, planejar o seu surf, você saber que se você pegar um dado numa região de águas profundas, muita coisa vai acontecer até essa onda chegar em águas rasas, incluindo uma mudança de direção aí de até 90 graus, 60 a 90 graus, podemos dizer assim. Perfeito, galera? Então, esse vídeo foi construído para fazer você aí ter autonomia na hora de escolher quando e onde surfar, na hora de entender melhor os oceanos e planejar melhor o seu próprio surf. Então, agradeço mais uma vez aí ficarem até aí acompanhando esse vídeo. Aguardo vocês no próximo. Mahalo, aloha, valeu!